Tá ruim. João capítulo 8, no versículo 3 em diante. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 3. Quem achou, fala eu achei. Quem não achou, fala misericórdia. Diz assim: os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, e escrevia na terra com dedo. E como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Pai, a tua palavra foi lida, ela é poderosa, ela já encontrou guarita em nossos corações. A minha oração nesta manhã é: não permita que eu venha empobrecê-la, mas que o Senhor fale através de mim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando de uma cultura judaica há mais de 2000 anos atrás, onde as mulheres eram desmerecidas, elas eram praticamente servas dos seus maridos e dos seus filhos. A mulher não tinha tanto valor como as mulheres têm valor nos dias de hoje, e a lei era rigorosa, como era para ser aplicada nos dias de hoje. Mas também nós vamos ver como nos dias de hoje, como nos dias da época de Jesus, havia tramas, e usavam a lei para fazer o que eles queriam. A lei de Moisés diz que o homem e a mulher que forem apanhados cometendo adultério, os dois tinham que serem mortos, os dois. Mas nós vamos encontrar aqui no texto que só a mulher foi levada à presença de Jesus, condenada à morte. E é tão interessante que aqueles homens não estavam preocupados com a mulher, eles iriam matar a mulher, eles queriam pegar Jesus. O negócio não era a mulher, o negócio não era o adultério, o negócio era com Jesus. E quando nós olhamos esse contexto, meus amados irmãos, você vai ver que essa mulher chega com uma sentença de morte. Ela já estava condenada à morte, e os seus acusadores apresentam essa mulher meio de todos, de pé, diante de todos, e dizem para Jesus: essa mulher foi apanhada em adultério, e na lei nos manda que ela seja apedrejada até a morte, sentença
de morte. E essa sentença de morte leva essa mulher diante dos seus acusadores. Só que tem um porém: essa sentença de morte foi colocada diante de Jesus. E o que esse texto nos ensina é que, mesmo em uma sentença de morte, Jesus está disposto a mudar a sentença de morte para a vida, a sentença da ruína para uma edificação, a sentença de toda falta de esperança para aquilo que Ele pode trazer, que é esperança. Quando eu olho para esse texto, eu vou ver nesse texto que aquela mulher, ela estava numa situação complicada. E qual era a situação daquela mulher? Situação em pecado. O versículo aqui, versículo 3 diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. O texto aqui fala a situação daquela mulher, e a situação daquela mulher era uma situação que ela foi apanhada em pecado. E a consequência daquele pecado era a morte. A consequência do pecado é o distanciamento de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2 fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer, nem surdos os seus ouvidos para que não possa nos ouvir, mas os nossos pecados fazem uma grande separação entre nós e o nosso Deus. Só que aqueles homens levaram aquela mulher que foi apanhada em pecado, apanhada em adultério, e apresentaram aquele que pode perdoar pecados. Talvez a nossa vida seja assim, meus amados irmãos. Nós estamos todos muitos enrolados em situações complicadas. Talvez credores batendo a porta, talvez acusadores apontando o dedo, talvez pessoas que estão querendo o seu mal, querendo tirar a sua paz, querendo tirar a sua alegria, querendo tirar a sua vida. Mas quando nós nos apresentamos a Jesus, Ele tem poder para perdoar pecados, Ele tem poder para desfazer aquilo que os acusadores estão tentando nos condenar. Jesus tem poder para mudar a sua sorte. Jesus tem poder de tirar você dos grilhões da morte. Jesus tem poder para tirar você de uma tristeza profunda, que talvez foram os pecados que levaram você lá. Ele tem poder. Ele tem poder. No versículo 4 fala que aquela mulher era acusada. E acusada, julgada e condenada. Os homens estavam com pedras na mão. Jesus tem poder para tirar você das acusações das trevas. Jesus tem poder para tirar você da consciência, da acusação da sua consciência. Quando ele diz para aquela mulher: vai e não peques mais, Jesus estava dizendo para aquela mulher: ei, eu tiro você da acusação da sua consciência. Quantas pessoas estão olhando para o passado e falam: ah, se eu não tivesse feito aquilo, ah, se eu não tivesse falado aquilo, ah, se eu não tivesse tomado aquela atitude, ah, se eu não tivesse feito aquilo com meu filho, ou com aquilo com a minha ex-esposa ou esposa, ah, se eu não tivesse feito aquele negócio. Acusação da consciência. Jesus quer dizer para você: ei, eu sou o Deus Todo-Poderoso que te tiro da acusação da consciência para uma nova vida, para um novo tempo. A Bíblia diz assim: assim como pensa sua alma, assim você será. Assim como você carrega algo sobre a sua consciência, assim como você deixa ser gerado no seu coração, assim você será. Sabe o que aqueles acusadores queriam mostrar para Jesus? Ela
é merecedora de morte por causa do seu pecado. Jesus está dizendo assim: eu perdoo pecados. E quando ele olha para aquela mulher, diz assim: eu não te condeno, eu não estou trazendo peso sobre você. Jesus estava trazendo graça sobre aquela mulher. O Jesus traz graça sobre nós, e talvez a religião traz peso. Jesus traz perdão, Jesus traz vida, Jesus traz paz, Jesus traz conforto, Jesus edifica e não destrói, Jesus nos coloca de pé, independentemente do que você fez, o que você falou, o que você deixou para trás. Jesus está dizendo: se você for à minha presença, ou se alguém te apresentar a minha presença, eu trago sobre você graça, eu trago sobre você paz, eu trago sobre você esperança, eu renovo a sua vida, eu te dou oportunidade de novo, de viver uma história linda e poderosa. É isso que Jesus fez com aquela mulher. Os acusadores trouxeram aquela mulher diante do Senhor, pega no pecado, sim. Poderia ser apedrejada, sim, porque ela estava condenada pela lei. Mas Jesus tira a vergonha, o desespero daquela mulher para dar uma nova chance de vida. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Independentemente o que você fez, até mesmo o dia de hoje, Jesus está dizendo para nós nesse texto: se você estiver na minha presença, eu mudo a sua sorte, eu mudo o seu contexto, eu mudo aquilo que era para te matar, destruir, roubar, eu mudo para dar esperança novamente ao seu coração. Eu te restituo novamente aquilo que você perdeu. Você foi aqui acusado para a morte, mas eu te ofereço vida. Amém, meus amados irmãos? Quando nós estamos na presença de Jesus, se você marcar aqui em João, capítulo 8, e vir aqui comigo Isaías, capítulo 57, no versículo 15, Isaías 57, 15, o texto diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ah, meus amados irmãos, faz uma leitura aqui desta mulher apanhada em flagrante adultério. Imagina ela aqui, amarrada, presa, sendo arrastada pelas ruas de Israel, de Jerusalém. E quando ela é introduzida na presença de Jesus, os homens gritam para Jesus: ela foi apanhada, está de pé, e a lei nos manda matá-la. Há uma direção de morte da lei para ela. O que você diz, Jesus? E esse texto encaixa como uma luva. Deus está dizendo assim: porque assim diz o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo, o único que pode julgar os homens, porque ele não tem pecado. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito. Eu não sei qual era a leitura da vida daquela mulher por si mesma, mas ali ela estava talvez no seu coração dizendo: eu não tenho mais oportunidade, a morte está batendo a minha porta, fui destruída, o que eu fiz da minha vida? Mas ela estava diante daquele que habita no meio do povo que tem um coração contrito, aquele que espera do meu coração. Aí eu errei, Deus,
mas tem misericórdia de mim. Deus, novamente eu fiz o que não deveria fazer, mas tem misericórdia de mim. Deus, novamente eu provoquei aquilo no coração de alguém que eu não poderia provocar, mas tem misericórdia de mim. Deus está dizendo assim: eu habito no meio daquele que tem espírito abatido. E aquele que tem esse espírito abatido, quebrantado diante dele, a Bíblia diz assim: para vivificar o coração dos contritos. Aquela mulher com certeza estava carregando um fardo sobre os seus lombos. O que eu fiz? O que eu fiz? O que vão pensar da minha família? O que vai pensar do meu casamento? O que vai pensar? O que eu fiz? Jesus está dizendo aqui, o Senhor diz na sua palavra: para vivificar os corações dos contritos. Deus dá graça aos humildes, mas de longe Ele rejeita o soberbo. Todas as vezes que eu chego a Jesus com o coração quebrantado e contrito, independentemente do que eu fiz, eu falei, o que eu pratiquei, mas eu chego com o meu coração arrependido diante dele, ele vivifica o meu coração e a minha esperança. Deus não está com um pau desse tamanho para quebrar você. Deus não está com a espada desembainhada para matar você. Deus não está querendo te rejeitar, rechaçar, te jogar para o inferno. Não, Ele quer dizer, Ele está dizendo: vem a mim, vem a mim, vem a mim, eu vou te curar, vem a mim, eu vou te perdoar, vem a mim, do jeito que você está, mesmo que você esteja vivendo um dos piores momentos da sua vida, ou você praticou uma coisa horrenda na sua vida, Jesus está dizendo: se você tem um coração quebrantado, arrependido, eu vou te dar esperança novamente. Esse é o Deus da graça que eu conheço. Não é um Deus que pisa, amassa, destrói as pessoas. Não, Ele não joga você fora. Ele te ama. Mesmo que você não o ame, mesmo que você queira ir para o inferno, Ele continua a te amar, indo você para o inferno. Mas imagina se você quer um novo tempo na sua vida. Se você quer experimentar desse amor glorioso de Jesus sobre o seu coração, você vai experimentar uma vida nova no seu interior. Posso ouvir o amém aqui, meus amados irmãos? Em Apocalipse 3:20 diz assim a palavra, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Fala de comunhão. Jesus está do lado de fora, meus amados irmãos, aqui, mas Ele quer entrar para o lado de dentro. Ele quer entrar e cear, Ele quer ter relacionamento. Quando fala de Jesus do lado de fora, fala que o lado de dentro está fechado. Está talvez fechado para a palavra, fechado para Jesus. É uma resistência no coração, há tanta coisa acontecendo no interior do coração do homem, talvez uma rejeição, talvez um sofrimento, talvez uma dor, um desespero, mas Jesus está dizendo: eu estou à porta e bato, eu quero entrar nesse coração, eu quero limpar esse coração, eu quero trazer esperança a esse coração, somente abra o seu coração. A Bíblia está falando de esperança, de renovo. Aqui em Mateus capítulo 18, no versículo 20, Jesus está dizendo assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Coisa linda é algo chamado casamento. Casamento, quando eu casei com a Márcia, nós somos uma só carne, mais 2 pessoas. E a Bíblia fala: onde tiver 2 ou 3, somente 2, Ele se faz presente.
Algo lindo que eu e Márcia aprendemos na vida é que convidar Jesus para estar na nossa casa, no nosso relacionamento. Onde eu estiver com Márcia, nós oramos ao Senhor e Ele se faz presente. O convite quem tem que fazer somos nós, porque Ele está se oferecendo a cada dia para estar fazendo parte da nossa história. Posso ouvir o amém aqui, meus amados irmãos? Então eu preciso entender que eu preciso entregar a Ele a minha vida, o meu coração. Aqui em Hebreus capítulo 13, Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é ontem e hoje, e é o mesmo, e o será para sempre. Jesus não mudou, e jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e será para sempre. São os homens que querem mudar Jesus, mas Jesus continua o mesmo. O mesmo Jesus que fala com aquela mulher apanhada em flagrante adultério: eu também não te condeno, é o mesmo Jesus que está hoje aqui nessa casa, dizendo para você: eu não te condeno. É o mesmo que defende você contra as pedradas da vida, contra os seus acusadores. É o mesmo que está dizendo: eu não te condeno. Ele defende você, mas ele fala: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Jesus está dizendo: o pecado te traz a situação que você está, mas eu estou aqui para não te condenar, para te trazer esperança, trazer fé, mudar a sua vida, a sua história. Mas vai e não peques mais. Amém, meus amados irmãos? Aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha o que o Senhor está nos ensinando: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. A Bíblia está dizendo para eu chegar diante do Senhor, não é tremendo: o que Ele vai fazer comigo? Eu errei novamente. Não, eu chegar confiadamente: Senhor, eu errei, mas eu sei que o Senhor perdoa. Eu errei, mas eu sei que o Senhor é cheio de graça. Eu errei, eu sei que o Senhor é misericordioso. Eu pequei novamente, mas eu preciso do teu perdão. Se achegue confiadamente. Para quê? Aí o texto fala: chega para ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Que Jesus quer que você confie nele, ao ponto de abrir o seu coração para ele. Talvez coisas que têm passado na sua mente, no seu coração, que você não conta para ninguém, mas Jesus está dizendo: venha para o trono, venha para a minha presença, se encurve diante de mim, chega confiadamente e abra o seu coração para mim, você vai encontrar socorro e misericórdia. É esse Jesus que nós precisamos conhecer, Jesus de misericórdia, Jesus de compaixão, Jesus que estende as mãos, e não um Jesus que te deixa de lado. Esse Jesus que te deixa de lado é o Jesus da religião, mas o Jesus vivo, ressurreto, que está no nosso meio, a Ele que está dizendo assim: eu conheço você, eu sei quem você é, eu sei a luta que você está passando, e eu defendo a sua causa. Amém, meus amados irmãos? Então eu preciso entender que esse Jesus é o Jesus que me aceita. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
É o Jesus que me aceita, é o Jesus que me perdoa. Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21, Mateus capítulo 1, versículo 21, aqui fala desse Jesus que me perdoa, que me aceita. E a Bíblia fala assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus te salva dos seus pecados. Ele te liberta do poder do pecado, ao ponto que você escolhe pecar ou não. Tem crente aqui? Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Eu quero te salvar ao ponto de te dar a escolha de pecar ou não. Pastor, eu não quero pecar, mas eu pequei. Ele é o seu advogado, intercede junto ao Pai por você. Ele nos perdoa. Em João 3,17, Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 17, o texto diz assim, João 3,17: portanto, ou porquanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ah, meus amados irmãos, esse negócio de julgar pertence aos homens. Nós que ficamos julgando as pessoas, e nós julgamos as pessoas esperando das pessoas aquilo que elas ainda não sabem quem elas são. Nós apontamos o dedo, nós queremos que as pessoas sofram a consequência dos seus erros. A Bíblia está dizendo: Deus não veio para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Talvez aquele traficante lá da esquina, nós queremos que ele seja atropelado, mas Jesus veio para salvar aquele homem, salvar aquela mulher, salvar aquela pessoa, dar dignidade de vida àquela pessoa, mudar a sorte daquela pessoa, transformar aquela pessoa, aquele traficante de drogas, que seja um pregador do Evangelho. Aquela pessoa tão arruinada na vida, tão escravizada pelo mal, morando aí nas margens da sociedade, Jesus quer salvar e dar dignidade àquela pessoa. Oportunidade de encontrar com Jesus e ter as suas vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Quando eu olho para a palavra do Senhor aqui em Lucas capítulo 19, versículo 10, volta um pouquinho, Lucas 19, 10, Lucas 19, 10, diz assim o texto: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Os homens querem matar, Jesus quer dar vida. Os homens querem escravizar, humilhar, expor as pessoas. Jesus quer dar dignidade. Jesus quer curar as feridas da alma, quer curar a pessoa no interior e no exterior. Jesus quer dar dignidade. Por isso que Jesus encurva e começa a escrever na areia e pergunta: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus fala isto. Quem sou eu para acusar alguém? Eu preciso entender que eu preciso das misericórdias de Deus, do favor de Jesus sobre a minha vida, entendendo isso, que sem Ele nada sou, sem Ele nada possuo, sem Ele nada vou conseguir.
eu vou entender que eu sou tão necessitado das misericórdias como qualquer outra pessoa, independentemente do que ela está fazendo. Amém, meus amados irmãos? Amém? Em João 8, versículo 36, João 8, 36, a Bíblia diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só é liberto quem teve um encontro com Jesus. A pessoa pode ter um nível intelectual, uma educação de berço, ou uma educação na sua formação acadêmica, mas lá no íntimo continua sendo escravo do pecado. E o pecado, meus amados irmãos, ele explode, ele tira a pessoa do centro, ele rouba a paz da pessoa, e só o pecado Jesus pode perdoar. Não é algo assim que a academia vai fazer, não é algo que os anos vão fazer. O pecado só pode ser liberto através do sangue de Jesus. Não é casando que vai resolver, não é nascendo o primeiro filho que vai resolver, não é tendo um bom salário que vai resolver. Só o sangue de Jesus pode libertar o homem do pecado. Amém, meus amados irmãos? Salmo 16, 11. Salmo 16, 11. Olha o que Jesus faz por nós. Salmo 16, versículo 11. O texto diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Quando alguém tem uma experiência de encontrar com Jesus, o Jesus que perdoa, o Jesus que é gracioso e misericordioso, ele começa a ver o caminho da vida. E vida não são anos que nós vivemos, vida é qualidade de vida. Meu amado irmão, você pode fazer o céu descer lá na sua casa. A sua casa é um pedacinho do céu, tem que ser um pedacinho do céu. Quem tem uma experiência com Jesus, ele vive uma paz que o mundo não pode dar. Ele vive relacionamentos prazerosos de se viver. Ele consegue compreender a presença do Senhor na sua vida, porque a Bíblia fala que quem conhece a Deus, ele vive uma plenitude da alegria. E aí ele vai viver as delícias perpetuamente da destra das mãos do nosso Deus. É isso que Jesus faz. Aquela mulher teve a oportunidade, a Bíblia não fala nem o nome dessa mulher, a Bíblia não conta o que aconteceu com esta mulher, mas a experiência que ela teve com Jesus, que ela poderia morrer e Jesus deu vida, ela poderia ser massacrada e Jesus deu esperança. Com certeza, o que Jesus fez no coração dela, ela nunca mais voltou à prática de outrora. Pessoas que começam a voltar à prática de outrora, o que ela fazia, porque nunca teve uma experiência genuína com Jesus. Quando ele conhece o Jesus da graça, da misericórdia, da compaixão, do favor, ele experimenta a plenitude da alegria. Ele experimenta as delícias das mãos do Senhor. Então não tem lugar para voltar atrás. Não quer voltar atrás, porque o lugar onde ele está é melhor do que o que ele vivia. Tem acontecido isso na sua vida? Amém, meus amados irmãos? Em Provérbios capítulo 21, 31, Provérbios 21, 31, diz assim o texto: o cavalo, Provérbios 21, 31, quem achou?
O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Aquele que tem um encontro com Jesus sabe que ele tem uma vida vitoriosa, e a sua vitória vem do Senhor nosso Deus. E para terminar, aqueles que têm um encontro com Jesus, ele sabe muito bem o que Jesus disse lá em João capítulo 14, a partir do verso 1, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu preparar esse lugar, voltarei, para que onde eu estou, estejais vós também. Aquele que tem um encontro com Jesus sabe que as coisas desse mundo é passageira, é transitória, é curta, é finita, mas nós temos um lugar para morar nos céus com Ele, para todo sempre. Talvez você tenha vivido dias tão difíceis, tão angustiantes, mas o melhor lugar para você estar é aos pés de Jesus. Talvez pessoas tenham levantado pedras contra você, ou já levantaram pedras contra você, para lançar contra você. Lembre-se, em Jesus Ele te cobre, e não deixa nenhum mal te atingir, para a glória dEle. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós vamos orar, mas primeiro nós vamos orar cantando, e depois eu quero orar com você, em nome de Jesus.